imagens viralizaram numa rede social de um atropelamento supostamente proposital de uma cadela de poucos meses de vida, episódio que aconteceu no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Pedra Azul, e que foi flagrado pelas câmeras de segurança das residências próximo ao local onde o episódio aconteceu. O caso está sendo investigado, inclusive a Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada e causou revolta nos protetores das leis dos animais, né, dos direitos dos animais. E o Tenente Alder Klaner, da Polícia Militar, traz mais detalhes. Inclusive nós vamos apresentar o vídeo desse atropelamento. A reportagem é de Josilei Silva e a gente fica impressionado com a maldade do ser humano. Acompanhe aí atentamente o episódio ocorrido em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, e os próprios ouvintes vão tirar suas conclusões a respeito do que aconteceu. Pelas imagens, é uma situação triste, né? Ver um animal sendo ferido, né? Nesse caso, possivelmente ter levado à morte. O proprietário desse animal deverá procurar a Polícia Militar de Meio Ambiente na cidade, né, de Pedra Azul, registrar essa ocorrência. A Polícia Militar encaminhará essa ocorrência e, se tiver as imagens, à Delegacia de Polícia Judiciária, a fim de que este órgão faça a investigação com vistas a verificar se houve, né, vontade expressa daquele condutor de veículo em atropelar o animal, ferir ou mutilar. Nesse caso aqui, o proprietário alega que procurou o proprietário do veículo, que disse que o veículo estava com o mecânico. O mecânico afirma não ter avistado o animal, mas as imagens são claras, dá para se notar que ele realmente avista o animal. Nesse caso, ele pode incorrer em qual tipo de crime, qual tipo de penalidade? Olha, inicialmente são situações, como eu disse, a própria Polícia Judiciária irá investigar, né, a respeito do dolo, né, se ele teve essa intenção de fazer isso com o animal, né, ou seja, ferir o animal a ponto de matá-lo. Em relação à pena, lembrando que no ano passado, né, a Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020, ela foi sancionada em relação a maus tratos, quando houver como vítimas ali os animais cão e gato, a pena é reclusão de 2 a 5 anos, multa e até proibição da guarda. Essa é a nova lei de maus tratos, né, em relação a cães e gatos. Nesse caso, a orientação é ele procurar realmente a Polícia Militar do Meio Ambiente para registrar o boletim de ocorrência, para que aí desencadeie toda a investigação? Sim, a orientação é esta, né? Leva as imagens à Polícia Militar de Meio Ambiente na cidade de Pedra Azul, registra-se essa ocorrência para dar início à persecução criminal, né? Tendo o proprietário daquele animal, né? do cão que foi atropelado, tomar as providências pertinentes ao caso. A Polícia Civil na cidade de Pedra Azul já investiga o caso. A delegada doutora Priscila, que está à frente da investigação, nos fala como chegou a ocorrência à delegacia. A Polícia Civil, de imediato, quando soube do atropelamento da cachorrinha Dara, iniciou as investigações e envidou esforços para esclarecer o que ocorreu. Algumas oitivas já foram produzidas, a prova pericial está em vias de conclusão e 2 suspeitos já foram identificados. É importante que a população saiba que o fato de termos na região uma forte tradição rural não é justificativa para a tolerância com relação a crimes de maus tratos e que, com a mesma força que é investigado e responsabilizado o agressor em qualquer local, será também na zona rural. Por fim, gostaríamos de informar que a pena para o crime de maus tratos contra cães e gatos é de reclusão de 2 a 5 anos, bem como multa e perda da guarda do animal. E, em caso de morte, incide também causa de aumento de pena. 7h43. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu sinceramente, eu fico assim, atordoado. O cara justificar, ele não viu o animal, então ele tá enxergando mais nada, ele não pode nem dirigir. O cara parou, ficou alguns minutos, desceu um pouco do carro, fica na lateral, na porta do motorista ali, pega alguma coisa no veículo e depois sai com o animal no meio da rua. Né? E se fosse uma criança?
Ah, o cara não enxergou. Não é possível o cara não ter enxergado. Eu não gosto de fazer juízo de valor em relação às pessoas, mas essa cena é tão chocante, é tão dramática, e as pessoas desrespeitam tanto os animais, né? Fazem tanta maldade com os animais, que a gente fica assim perplexo, chocado com esse tipo de situação. É triste demais da conta. Eu sinceramente, são imagens que a gente não gostaria nem de reproduzir aqui, mas infelizmente tem que reproduzir para que as autoridades vejam e tomem providência, gente. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Essa covardia com os animais, isso tem que parar. Isso não pode continuar acontecendo. Se o cara não gosta de animal, o problema dele, não tem. Tá, mas isso não dá o direito do cara ferir, maltratar, passar por cima, atropelar, matar. Não dá direito do camarada fazer isso com os animais. É difícil, viu? É difícil, é de cortar o coração. Quando a gente vê uma cena dessa, a gente fica perplexo. Chega a doer no coração da gente quando você vê uma situação como essa. Ah, não viu o animal, então ele não pode dirigir mais. Esse cara aí não pode dirigir, porque se ele não viu o animal parado o tempo que ficou parado lá, desceu do carro, depois arrancou, passou por cima do animal, se ele não enxergou, é porque ele não está enxergando mais nada. Né? Ou então estava pensando, sabe-se lá em quê. É difícil, viu? Complicado.